Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos falar sobre Philon de Larissa. Ele que foi o mito, o verdadeiro mito, cara, dessa época. Porque o que foi que ele fez? Simplesmente ele foi o Gandalf que disse: "Você não vai passar." É isso que foi Philon de Larissa. Porque ele estava enfrentando o Balrog, o verdadeiro Balrog, que foi iniciado lá no vídeo anterior, e ele ficou na ponte lá, e ele fez exatamente que nem o Gandalf lá. "Você não vai passar." Foi isso que ele fez. Então essa é a introdução do Philon de Larissa que você precisa saber. Então vamos lá. Então ele já começou a defesa da representação catalética. Se você não sabe o que é isso, vá lá nos vídeos que eu falei lá sobre a história, que tem lá as representações, tá ok? Ele fez uma defesa à representação catalética. E o que foi que ele fez? Ele disse que existe uma implicação, ou seja, existem coisas que não recaem a objetividade. Por quê? Porque elas são incompreensíveis ao momento, que é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, que não implica nas coisas objetivamente incompreensíveis. O que ele está querendo dizer aqui por miúdos é que Carneades, ele fala sobre coisas que são falsas e que tudo é falso. Espere, é falso? Só que existem coisas que antes eram falsas, que hoje em dia se tornaram verdade por exclusividade delas serem incompreensíveis objetivamente pelo fato, ou seja, pelo momento. É isso que ele dizia. E tanto é que depois ele fala: elas podem ser incompreendidas por nós. E sabe como eu chamo isso daqui? Chamo isso de jogada de mestre. Tanto que é que hoje em dia existem muitos argumentos sobre isso, cara. Cara, esse aqui é o argumento máximo da maioria dos caras que quer. Quando vai falar sobre verdade, os caras já jogam logo essa aqui. Logo essa coringa aqui. Pode não ser compreendido por nós. Mas, por exemplo, por uma divindade. Por isso que a gente não entende. Porque a divindade entende, mas a gente não entende. Então essa jogada aqui começou com Philon de Larissa. Quando ele diz isso, quando ele começa a dizer isso, e é repetida até hoje. Isso aqui é o argumento mor de muitas pessoas. Simplesmente ele diz: tem certas coisas que podem ser incompreendidas por nós, mas nem por isso deixam de ser uma verdade. Ele disse isso daí. Aí nós temos também outra jogada de mestre que ele dá, que é a questão da compreensão segundo a natureza. Ele chega e fala: beleza, tá bom, Carneades, tudo é falso, tudo é zoeira fodida, beleza. Então me diz uma coisa, e a questão da intenção ontológica, que é a compreensão segundo a natureza? Por exemplo, dogmas que no futuro iriam se tornar leis e postulados, como por exemplo a mecânica newtoniana, as leis da mecânica, elas são leis. Isso não é uma verdade, por exemplo? Então, basicamente, seria essa a ideia dele, se fosse levada para hoje em dia. Então, existem coisas que são verdade seguindo a compreensão da natureza da coisa. Também ele coloca como a intenção ontológica. Ou seja, trocando em miúdos, ele dizia que existem coisas que, pela sua natureza, são reais. Que elas ontologicamente elas são reais. Era isso que ele dizia. E depois aqui a gente vai continuar a refutação dele. Quando ele chega e fala: se existem representações falsas, quem vai ter primeira coisa, quem vai ter a certeza sobre isso? Segunda coisa, mas dizer isso não já é uma certeza? Já não é uma verdade? Então ele fazia isso, porque, segundo a Carneades, se tudo é falso, mas existem parâmetros para alguma coisa, então isso já é uma certeza. Então, ou é falso ou não é. Então tem que existir alguma coisa verdadeira para existir alguma coisa falsa. Então essas eram as questões que ele jogava para Carneades. Aí outra coisa também: não existem representações verdadeiras. Beleza. Ele pensou um pouquinho. Aí ele falava isso. Carneades ele falava: beleza.
por especificidade das coisas e por nitidez, não há como se ter uma representação verdadeira da coisa em si. Beleza, Kant. Aí ele dizia, mas também não é necessário. Filon de Larissa dizia que não é necessário suprir toda a verdade. Não é necessário conhecer a verdade absoluta. Aí é a hora que o cara fala, como assim, mano? O que a gente vai fazer? Ué, a gente vai pegar aquilo que você disse. Que a primeira coisa que precisa ter é uma verdade. Depois da verdade, a gente vai para a verdade e a falsidade. Mas a gente tem que ter um critério de verdade. Ou seja, já tem que ter uma verdade pré-estabelecida para a gente saber se é verdade ou falsidade. Ou seja, se existe uma verdade absoluta, e ela não precisa ser suprida, mas ela é essencial, nós temos que jogar dentro da verdade e a falsidade com alguns critérios. Que era o que ele dizia. Então aqui é como se ele tivesse dito, olha, eu aceito a sua teoria sobre a probabilidade, mas eu não aceito ela por completo, porque eu acredito que existem algumas coisas que são verdade de uma forma. É necessário, é essencial existir uma verdade. Era mais como se... A gente vai desenvolver isso aqui mais para frente. É porque eu não vou falar isso aí por enquanto. Mas é tipo o seguinte. Existe uma verdade absoluta. E ela é essencial para existir verdade ou falsidade das coisas. Só que para a gente chegar a essa verdade absoluta, a gente precisa ter um critério de certeza sobre essa verdade. E esse critério de certeza, ele vai desenvolver aqui. Ele vai pegar a probabilidade que foi feita lá por Carneades e vai dizer... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nós não conhecemos a verdade absoluta, claro. Mas não é necessário conhecermos essa verdade absoluta. Nós podemos avizinhar pela probabilidade das evidências isso. Mas isso não significa que não exista, porque precisa existir uma verdade para existir verdade ou falsidade das coisas. Porque a própria falsidade é uma verdade sobre uma coisa que não é. Era isso que ele dizia. E aqui ele maestralmente fala sobre, tipo, ele mudou a direção da probabilidade da forma que o Carneades estava falando. Isso aqui muda completamente a visão. E inclusive isso aqui vai muito, parece que esse cara anda assistindo QAB também, porque ele fala o que? Sobre as probabilidades. Mais uma probabilidade muito mais técnica do que o próprio Carneades, que acreditava no senso comum. Aqui ele não dá essa ideia do senso comum, mas ele fala sobre avizinhar pela probabilidade de evidências. Por exemplo, eu quero chegar à área de um triângulo. Beleza, eu quero chegar à área de um triângulo. Existe alguma outra forma que eu posso usar para chegar a essa área desse triângulo? Isso aqui é muito usado na matemática, que é o complemento de quadros. Por exemplo, um triângulo, ele é nada mais do que um quadrado cortado no meio, no diagonal. Então, através de um conhecimento geométrico, eu consigo calcular o triângulo, por exemplo. Ou seja, nós não temos todos os dados, mas a gente tem o conhecimento geométrico para poder fazer o cálculo. Não é necessário. Tem muitas coisas, por exemplo, na geometria analítica, que a gente não conhece, mas pelo cálculo a gente passa a conhecer por causa das propriedades que tem uma coisa, por exemplo. Nas propriedades de um movimento, a gente consegue definir um movimento pelas propriedades do movimento. Por exemplo, o movimento oblíquo. Qual é a essência de um movimento oblíquo? Aí, pelas propriedades, a gente calcula, por exemplo, uma trajetória. O que temos é uma falta de conhecimento lógico matemático. Não tem para onde correr. 4 mais 4. Fala ligeiro. 5. Acertou. Estamos necessitando de um conhecimento lógico matemático no mundo. Porque esses problemas como esse aqui são problemas de que não consegue avizinhar através das evidências das coisas. Existem muitos problemas que poderiam ser resolvidos através disso. Mas não, está resolvido em quê? Em emoção. Resolvido em emoção, em subjetividade. Aí depois está aí, fudido. Por quê?
porque não sabe fazer uma porra de uma conta. E é exatamente isso que ele fala aqui, que nós não conhecemos a verdade, mas mesmo assim podemos nos aproximar dela cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, através das evidências que nós temos. Um simples cálculo, isso aqui. Essa é a natureza do cálculo, cara. Na boa. Por isso que eu insisto tanto em ensinar vocês o conhecimento lógico-matemático. O lógico-matemático. Porque ele vai servir para você resolver problemas. Ele vai servir para você resolver problemas e não deixar que a sua parte emocional tente resolver elas. Porque se você resolver pelo lado emocional, vai dar merda. Existe uma grande chance de dar merda, porque o emocional é subjetivo demais para conseguir você botar o tic-tac para funcionar e resolver o problema do melhor jeito possível. Mas agora isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil você desenvolver uma capacidade lógica, um raciocínio lógico, não é fácil. E por último, vamos para o novo provável. Depois que ele criou essa nova gama de interpretação da probabilidade como um avizinhamento da verdade absoluta, ele tirou a ideia de que não existe uma verdade absoluta de Carneades. Então, parou-se de zoar estoicos. Na época eles começaram a ser zoados. E agora começaram a falar sobre coisa séria. Vamos falar sobre TechPix agora. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar sobre TechPix. Você vai ter agora a sua TechPix. Então nós temos a inclinação à verdade pelo provável. Ou seja, aquilo que temos evidência é menos provável. Logo, é mais mentira do que verdade. Então, olha só o que ele está falando. Ele está falando, se eu fosse colocar na linguagem, se eu fosse colocar numa linguagem matemática, o que ele está querendo dizer aqui é exatamente isso. Essa é a ideia matemática para o que ele está querendo dizer nessa parte aqui. Está dizendo que existe um coeficiente linear, que é uma inclinação da verdade pelo mais provável, que é o coeficiente linear. Então, se eu fosse trocar para uma linguagem matemática, o que ele está querendo dizer é isso. A teoria do coeficiente linear, ou do coeficiente angular, que nós tanto estudamos dentro da matemática, eu posso colocar aqui que vai dar na mesma, que é o que ele está dizendo aqui. Que existe uma inclinação, na verdade, que deve ser definida pela probabilidade, ou seja, pelo coeficiente linear das coisas. E aqui ele coloca maestralmente que é mais mentira, não que é mentira, mas que é muito mais provável que seja mentira do que verdade. Então isso aqui é outro ponto que muda tudo. Porque para Carneades é mentira absoluta. Aqui ele está dizendo que é mais mentira. Não é puramente é a mentira, mas é muito mais provável que seja uma mentira do que não. Então é isso que ele faz. Essa jogada de mestre que ele faz. Aquilo que temos menos evidência, ela é menos provável. E é essa a conclusão dele. Existe uma verdade objetiva, só que não existem critérios que sejam eficientes para medir essa verdade objetiva. Mas depois nós vamos ver que os critérios se tornaram cada vez mais eficientes, que é a metodologia científica. Isso aqui já era o suficiente para a gente entrar numa nova época. Só que ninguém conseguiu entender esses conceitos aqui. E nem poderia, porque depois eles serão proibidos. Depois, tudo isso aqui que você está vendo vai ser proibido de ser professado. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.